Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, 11 de julho, vamos ver o que o deus nórdico Odin, através das runas, aconselha para esta semana. Vamos misturando, mexendo as runas, pedindo o ancoramento de todos os deuses e deusas nórdicas, o panteão nórdico, em especial o deus nórdico Odin, para trazer o aconselhamento para toda semana. Vamos lá, olha, saiu a runa, né, da herança, a runa dos ancestrais, a runa do antigo. Vamos lá. Olha a imagem dessa runa. Ela parece um alicatinho, né? Então, o alicate, ele corta o quê? Ele corta a cutícula, que é o excesso. Então, a palavra-chave dessa runa é cortar os excessos. É uma runa que fala de separação. Separa o que não serve mais e deixa o que tem utilidade. Essa runa, ela é uma runa que fala de um bom período para assuntos imobiliários. Ela é a runa da casa, dos imóveis, e uma boa semana para fazer ritualística para os ancestrais. Ela é uma runa do passado, né? Então, assuntos de família, de origem, as questões vêm à tona para serem resolvidas, e o alicatinho lá corta o que não serve mais, certo? E ela é um bom período também para resolver coisas dentro de casa, assuntos domésticos, certo? E não esqueçam que ela é a principal runa dos ancestrais. Então, tudo que tiver envolvimento jurídico com herança, com questões familiares, tá muito bom para ser resolvido. E essa semana, ela está recheada de datas espirituais importantes. O calendário espiritual essa semana está muito rico. Hoje, domingo, né, dia 11 de julho, nós temos São Bento. Depois, no dia 14, São Camilo de Leles. E depois, dia 16, Nossa Senhora do Carmo. Então, vamos começar aqui a semana abrindo já com São Bento, né? São Bento, ele é o padroeiro da Europa, né? Então, ele tem uma energia fortíssima, padroeiro de toda a Europa. Ele foi o primeiro fundador de uma ordem religiosa. Ele fundou o monte, né? O mosteiro de Monte Cassino. E ele escreveu um livro que chama Regra, e ali continham a modificação de toda a vida religiosa, né? Esse livro, ele teve uma grande divulgação na Europa, e na Idade Média foram essas regras beneditinas que serviram para orientar todo o pessoal da linha religiosa. Nessa regra continha assim, né? Orar mais trabalhar, contemplar mais agir, né? Então, a tônica dessas regras beneditinas era a moderação. E por que teve uma grande repercussão na Europa? Porque modificou toda a vida monastéria daquele período. Porque antigamente, antes dessas regras, só podia fazer parte da vida religiosa quem tinha um excepcional dom espiritual. E com essas regras, qualquer um poderia ser, né, um frade, né, um monge, desde que servisse a Deus. Então as regras, né, algumas regras falam assim, olha, um bom monge, ele não pode ser violento, nem soberbo. Isso alguns trechos das regras. Não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não murmurador, né, não reclamar. Tanto que o símbolo, né, monástico daquela época era a cruz
e a foice para o trabalho, né? Então cortou-se aquela hábito que tinha de mortificação e de penitência, tá? Então ele modificou essas regras. E São Bento, né? A famosa cruz de São Bento, né? A cruz de São Bento, olha lá, na frente da medalha de São Bento tem o próprio São Bento, né? A imagem de São Bento, e no verso tem a cruz, tá? Então, é legal invocar São Bento, né? Tem até a oração da cruz de São Bento. Essa oração da cruz de São Bento é para cortar o Satanás, né? Para cortar a energia negativa. Então, a cruz libertando, exorcizando as coisas negativas. Então, e no dia 14, a gente comemora São Camilo de Leles. São Camilo, ele tinha uma ferida, ele tinha uma chaga no pé, e aberta, né? E ele foi se cuidar no hospital de São Tiago. Lá ele ficou se cuidando, tal. E depois de um tempo, ele perdeu todos os bens que ele tinha em jogatina. E ele começou a construir obras para os caputinhos. E ele foi mandado por um convento em São João, né? O convento São João Rotondo. E lá ele conseguiu ingressar fazendo as obras, né? E ele conheceu o Padre Ângelo. E conversando com o Padre Ângelo, ele se converteu à vida religiosa, né? E ele era chamado de o irmão humilde, né? O humilde irmão, ele era muito humilde. E depois, ele já convertido para a vida religiosa, São Camilo voltou a abrir a ferida, né? As chagas no pé, e ele ficou durante 4 anos. Ele retornou a Roma, no Hospital Santiago, e ele ficou 4 anos no hospital. E lá, porque ele teve úlcera, né? E essa chaga, essa ferida que não fechava. E lá ele constatou que o atendimento, né, para os enfermos, para os doentes do hospital, era ineficaz. E aí ele criou ele falou, não, tem que criar uma ordem de pessoas, homens de bem, que sejam devotos a Deus para cuidar desses enfermos, né? E lá e ele criou uma companhia dos ministros dos enfermos, tá? Companhia dos ministros dos enfermos, e ele era o dirigente geral, mas ele tinha um cargo elevado, porque foi ele que criou, mas ele também servia aos doentes, né? Por isso que ele era chamado de irmão humilde, né? E o Papa Leão XIII canonizou ele, dando esse título a ele, o padroeiro dos doentes e dos enfermeiros, tá? Então, para a saúde aqui, se tem alguém internado aí, doente, enfermo em hospital, tanto que tem uma rede de hospital que chama São Camilo, tá? E no dia 16 é dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, no século XII, as eremitas foram ao Monte Carmelo, na Palestina, e fundaram uma ordem contemplativa. E quem cuidava, quem era a guardiã dessa ordem era a Virgem Maria, né? E a Virgem Maria era chamada de Nossa Senhora do Carmo. Elas estavam no Monte Carmelo. E acontece que o dirigente geral dessa ordem, né, o Simão Stuck, ele rezou fervorosamente para Nossa Senhora do Carmo para pedir uma proteção, porque era a época da perseguição dos muçulmanos, né? Então ele pediu para que ela realmente desse um sinal que aquela ordem, né, aquela organização estava sendo protegida. E ela, a Nossa Senhora do Carmo, entregou na mão dele, no dia 16 de julho, o escapulário, né? O escapulário que traz a proteção na frente e atrás, né? Então tem, geralmente o escapulário clássico tem aqui a Nossa Senhora do Carmo, né? Olha lá, segurando o menino Jesus e aqui com o escapulário, e do outro lado Jesus, né? Então você tem a proteção, então Nossa Senhora do Carmo é para proteger, faz um escudo de proteção na frente e atrás. Então Simão Stuck
ele que no dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo entregou, quando ele fazia suas orações, pedindo uma grande proteção, o escapulário, falando: eis aqui a minha aliança, quem usar, né, o escapulário estará protegido. Então, uma semana fortíssima, né, começando hoje com São Bento, e aqui pedindo que o Satanás vá embora, né, que as energias negativas, a cruz de São Bento. Aqui São Camilo de Leres pedindo saúde para quem está internado, e Nossa Senhora do Carmo trazendo uma proteção. E para consultas mais completas, com tarô, baralho cigano, runas, yoga, para trazer o aconselhamento para todos os setores da vida, limpezas energéticas, cursos oraculares, é só ligar no WhatsApp 981951632, tá? É nesse número que marca as consultas oraculares para orientação, a limpeza energética, os cursos oraculares. E nós temos também as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o canal no YouTube. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.